Ao vivo. Não
Eu te levarei onde não queres ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. E Simão Pedro morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, e os pés que ele lavou, apontarão luz e céu. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste,
lição 102, do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em sua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicado os teus recursos e energias, sem competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Vamos agora à prece com a nossa irmã Ivana. Boa noite a todos. Vamos agora, depois dessas músicas lindas da página, fechar nossos olhos e agradecer. Agradecer pelo dia, agradecer pelas nossas vidas, agradecer por essa casa que nos acolhe durante 27 anos que completou ontem, agradecer de podermos estar aqui reunidos neste mês de outubro, em que a gente comemora tantos eventos, mas principalmente agradecer ao nosso codificador Allan Kardec, que a nossa irmã Marcinha seja intuída e amparada na sua fala e que todos nós, os que estão aqui presentes na casa e os que nos ouvem ou veem, sejam amparados, iluminados e abençoados pelo nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja. Boa noite. Hoje é um dia de muita festa, né? Não só pelo mês espírita, que já é o 59º pelo 34º seu, mas pelo aniversário também da nossa casa, né? Que é uma casa de tanto amor e de acolhimento para todos nós, e vai continuar sendo assim, né? Enquanto houver necessidade, enquanto houver irmãos precisando, né? A nossa casa estará aqui com a luz acesa, de portas abertas, né? Para acolhê-los e ajudá-los da maneira que a gente pode. Bom, antes da gente começar a nossa palestra de hoje, eu trouxe aqui o tema central do mês espírita, que é Senhor, o que queres que eu faça? E aí a gente liga com o tema da noite, né, que a gente vai falar de Pedro, que foi um pescador que se entregou para o trabalho de Cristo, que se entregou para o apostolado, que se entregou a esse convite, a esse chamado que Jesus fez, né, e aos seus companheiros, e mesmo após tantas tormentas, ele continuou a pregar o seu evangelho, né? Aí ele realmente foi a nossa rocha, é como um monumento que sempre esteve ali e que um foi passando para o outro, um foi passando para o outro, de geração em geração, e a gente continua hoje, né, graças ao trabalho dos apóstolos, graças a todos aqueles que vieram depois dele, que manteve a palavra do cristianismo para ele continuar até hoje, tantos anos, né, tantos anos depois. Né, como a gente já falou no início, no dia de ontem, no dia 28 de outubro, foi aniversário de fundação da nossa casa, completando seus 27 anos de trabalho, né, e todos estamos aqui saudosos e muito felizes, né, por essa data, e não tem como deixar de lembrar tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já teve de mudança no exterior e no interior dessa casa, todas as pessoas que já passaram por aqui, os seus fundadores, né,
que alguns já voltaram para a pátria espiritual, estão com certeza nesse momento vibrando e comemorando conosco. Para o estudo dessa noite, foram usados 2 livros como bibliografia, né? Um foi o Boa Nova e o outro foi o livro O Consolador, e 2 cadernos de estudo, um da Federação Espírita, que é o roteiro 6, a inspiração de Pedro, e uma parte desse estudo foi retirada de um site chamado Estilo e Adoração. Não é um site espírita, mas ele tinha um contexto histórico mesmo sobre quem foi Pedro. Então, como tudo que é ciência, né, não há nenhum problema em estar aqui fazendo parte do estudo dessa noite. E falar de Pedro, primeiro, para mim é uma novidade falar de uma personalidade, falar de um vulto, falar de um espírito tão grandioso como foi Pedro, né, e como ele ainda é para nós. E aí, como falar de Pedro sem conhecer um pouco de quem foi esse pescador, de quem foi Pedro como apóstolo e como Pedro chega a se tornar a rocha, né? Então, o estudo dessa noite ele vai passar por essas 3 fases de Pedro: Pedro o pescador, Pedro o apóstolo e Pedro a rocha. Bom, Pedro, ele nasceu numa aldeia de pescadores um pouco distante de Cafarnaum, mas a gente sabe que a sua vida adulta era lá que ele vivia, né, na vila de pescadores de Cafarnaum, na Galileia. Ele é irmão do apóstolo André, era casado, e tem uma história que eu não consegui encontrar, mas é citado nessa parte dessa historiação sobre Pedro, que a sua sogra teria sido inclusive curada pelo Cristo. Eu não consegui encontrar essa história para trazer para a gente, mas tem esse dado lá. O idioma que ele usava era o aramaico e ele falava um pouco de grego. Pedro ele tinha uma escolaridade um pouco limitada, né? Ele vem de uma família tradicional de pescadores. André, seu irmão, também era pescador, seu pai também foi pescador. E o grego, eles aprendiam grego porque era a língua, era o idioma falado nos mercados, com os compradores locais. Então, para vender o pescado, para negociar, eles precisavam do grego. Mas é interessante aqui que fala que ele falava o aramaico com um sotaque bem característico do povo de Cafarnaum, na Galileia. Então, o que lembra isso um pouco para a gente? O Brasil é um país enorme. Todos nós aqui falamos a língua portuguesa e cada um de nós tem um sotaque da nossa região. Então, dentro do nosso próprio país, nós temos essa diferença da nossa fala, né? Na parte urbana vai ser falado de um jeito, no interior vai ser falado de um outro modo, mas ainda assim a gente consegue se compreender. Mas a gente tem as características do lugar onde nós nascemos. E Pedro, não diferente de nós, também tinha as características ali daquele local. Ele foi um homem típico do campo, né? Uma pessoa simples, direta e, como todos nós sabemos, a maior fama de Pedro, né, é de ser impulsivo. Muitas vezes ele não pensava muito antes de falar o que vinha à sua cabeça naquele momento. A gente vai ver isso no estudo de hoje. E aí, mais uma vez, eu puxo Pedro um pouco para perto da gente. Será que a gente é muito diferente de Pedro? Será que a gente está pensando ou será que a gente está um pouco sem filtro? Normalmente o nosso filtro das palavras vai vindo com o tempo, né? A gente passa pela adolescência que a gente quer ser ouvido e eu quero ser ouvido, eu quero falar, eu vou expor as minhas ideias e depois a gente passa um pouco pelo crivo do que eu preciso dizer ou de que forma que eu vou expor essa ideia. Então essa modificação acontece conosco e não
diferente aconteceu com Pedro, não só com Pedro, mas com todos os apóstolos, né? E aí, a gente chega numa parte que é importante de dizer as formas de que se chamava a Pedro, né? Pedro, na escritura bíblica, ele vai aparecer em 4 formas diferentes o seu nome, né? Todos eles com o mesmo significado, né? Com origens diferentes, mas o significado parecido. Então ele aparece como Pedro, como Cefas, que significa rocha, como Simão e como Simeão. Na narrativa bíblica, ele teve Simeão, que é a origem do hebraico, e teria adotado Simão como uma pronúncia aproximada ou simplificada do seu próprio nome. Quando ele se encontra com Jesus, né, Jesus o chama de Cefas, e em algumas narrações de Paulo de Tarso também ele vai se dirigir a Pedro por esse nome, né, que significa rocha ou pedra. E o apóstolo João, por muitas vezes no seu evangelho, na narrativa do seu evangelho, citava Pedro por Simão Pedro. E todos nós também, cada um de nós chama Simão Pedro, Pedro. Criamos também essa intimidade, né, com o nome do apóstolo. E aí, passando essa parte de quem foi Pedro, dessa personalidade, de como ele costumava agir, a gente chega ao Pedro como apóstolo. E o Pedro como apóstolo, nós temos vários episódios bem significativos sobre ele. Quando ele vacila na fé, quando ele não acredita que é possível andar sobre as águas como Jesus, e ele consegue, mas num instante ele deixa de conseguir, porque deixa de acreditar naquilo próprio que ele está fazendo. Quando ele consegue caminhar com Jesus sobre as águas, ele sai do barco naquele ímpeto de confiança e ele recua um pouco. E esse recuar um pouco vem justamente Pedro. A fé tem que estar em movimento, a fé tem que estar em ação, nós temos que acreditar. E a fé tem que ser em nós. Nós temos que acreditar que é possível fazer, que é possível modificar, né? E aí, no livro Boa Nova, no capítulo 26, eles vão falar, vai ser contado sobre a negação de Pedro, que é o ponto-chave do nosso estudo de hoje, né? E aí eles começam a contar sobre, antes ainda da ceia, né, do último momento de Jesus ali com os apóstolos, e que Jesus está a lavar os pés dos discípulos, né? E quando chega a vez do mestre lavar os pés de Pedro, ele se recusa. Ele se recusa e fica indignado por seus companheiros terem aceitado tal ato, porque ele entendia que aquilo estava sendo humilhante ao mestre. Eles estavam sendo soberbos diante do mestre e dos apóstolos de Jesus. E aí Jesus o repreende e fala: Pedro, não queira ser melhor que o seu irmão em nenhuma circunstância. Porque para Jesus isso não era, ele não estava ali no papel de subjugação, ele não estava ali no papel de escravo, ele estava ali no papel de se mostrar aos apóstolos que eles são iguais, que da mesma forma que qualquer um ali faria pelo mestre, ele também faria. E é porque Jesus, ao tempo inteiro, Jesus traz essa aproximação do homem e dele, do quanto temos dele dentro de nós. E aí, né, desse momento de evangelização que o Cristo fez, Jesus se fecha e começa a
e a meditar um pouco antes de proferir as seguintes palavras. Então ele começa a falar sobre o seu momento de partida para os apóstolos. E ele fala que está chegando esse momento de partida para eles. E aí Pedro fica assim, né, não se contém nas suas sempre perguntas. E aí ele pergunta: mas afinal, Senhor, para onde vais? E o mestre, lhe lançando um olhar sereno, fazendo sentir o seu interesse, ele responde assim: ainda não te encontras preparados para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável a esse momento. E aí Pedro indaga, né? No entanto, desejando provar Jesus por palavras aos seus companheiros o valor da sua dedicação, né, ao mestre, ele acrescenta com certa ênfase: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem que por vos darei a minha vida. E aí ele fica, Pedro, ele tinha esse ímpeto de estar sempre correto. Então, quando ele não entendia o que Jesus estava querendo dizer, ele se sentia frustrado, e nas suas palavras essa frustração aparecia. Porque ele estava sempre perto. Nas narrações da passagem de Jesus, ele está sempre junto, né? Então, por que agora ele não poderia ir para onde Jesus estava indo? O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenha negado 3 vezes. Julgai-me então o espírito mal endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, se sentindo verdadeiramente ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinamentos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que o perverso. Pedro não entendeu o que Jesus quis dizer naquele momento. Ele estava mais fragilizado por ter se sentido ofendido do que aberto a ter o esclarecimento do que o mestre falava naquele instante. E aí, se a gente trouxer isso para a nossa vida, é como a indagação que a gente faz assim: Senhor, estou passando por isso. Senhor, minha família está sendo privada disso. Senhor, eu estou sem um trabalho. Ou por que eu tenho que passar por essa situação? Eu sempre ando tão correto, por que eu preciso passar ainda por essas situações? Quando a gente se pergunta isso, a gente está, principalmente nós que sabemos que temos aqui um plano de reencarnação, nós temos aqui um cronograma, né, que nós nos comprometemos a cumprir. Então, quando nós espíritas sabemos que nada acontece por acaso, que a folha não vai cair da nossa bandoeira ali sem que Deus tenha conhecimento disso. E aí a gente se pergunta: poxa, será por que meu pneu do carro furou, sendo que eu precisava estar em 10 minutos naquele local e com certeza eu iria me atrasar? E aí a gente só pensa depois: por que esse atraso foi necessário? Por que eu não estava lá no horário marcado se eu sou uma pessoa tão pontual? Com certeza, mas isso só com calma que a gente vai pensar dos livramentos enormes que nós tivemos, que era para ser exatamente assim. Era para ser exatamente assim. Aquele dia eu cheguei atrasado. Naquele dia
deu tudo certo. Da outra vez eu não consegui chegar, mas tudo tem um propósito. E naquele momento, Pedro estava mais ofendido, porque ele queria estar sempre junto do Mestre. E quando Jesus fala para ele que ele iria entender, ele continua sem acreditar, nem que o negaria, nem que ele teria ainda algum ensinamento em meio àquela noite. E aí, após aquele momento de confraternização, os soldados aparecem para dar voz de prisão ao Cristo. Naquele momento, Pedro está tão assuntoso, tão impulsivo, que fere um dos soldados. E ainda assim, tudo acontece. O mestre é levado, os apóstolos se dispersam, e ele e João ficam caminhando, acompanhando para onde o mestre está sendo levado, e eles ficam sem saber até o que fazer, mas com o objetivo de tentar, de alguma maneira, livrar Jesus daquela situação. Porque eles sabiam o quanto estavam se sentindo vangloriados as pessoas que estavam punindo Cristo, por acreditar que ele tinha vindo afrontar um reino material, por acreditar que ele vinha afrontar a lei do homem, o que tinha ali estabelecido. E aí, quando eles chegam, todo o local está preparado para as festividades de Páscoa, então já tem muita gente esperando e começam burburinhos, rodas de conversa falando sobre o falso Messias, o falso Cristo, o falso Filho de Deus. E aí João vai até Maria para falar, para dizer o que acontecia, contar o que acontecia, e Pedro fica ali em meio à multidão, O ambiente que ele já estava todo preparado, para os tristes acontecimentos. Em todas as rodas falavam sobre Cristo como um traidor ou revolucionário vulgar. Alguns comentadores mais exaltados denunciavam como ladrão, ridicularizavam-se os seus ensinamentos, zombavam de suas explicações, e não faltavam os que diziam em voz alta que o profeta havia chegado à cidade chefiado por um bando de salteadores. Então Pedro vai ouvindo tudo aquilo no meio daquela multidão de pessoas. E o velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar para socorrer o Messias, e experimentando um frio angustioso no coração, sua resolução parecia vencida. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas conversões de Jerusalém, que lhe não poderiam afrontar sem pesados castigos. Com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações de defesa própria, penetrou num extenso pátio, onde adensava na multidão. Então, em meio a todo aquele fervilhão de pensamentos e sentimentos que Pedro estava, ele vai se juntando àquela multidão que acompanhava, esperava os acontecimentos. Por logo, uma serva da casa se aproximou dele e exclamou surpreendida: "Não és tu o companheiro deste homem?" Indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo o instante era decisivo, respondeu dissimulando a própria emoção: "Estás enganada, não sou." O apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento aos seus olhos era mais razoável, porquanto tinha que entregar todas as suas possibilidades ao alcance e a favor de Jesus,
Então ele nega o Cristo a primeira vez e entende que aquilo foi o melhor que ele poderia ter feito naquele momento, porque se ele fosse preso ou se fosse hostilizado por aquela multidão, ele não ia conseguir ajudar o Cristo, e era esse o objetivo dele. Então, fingindo uma despreocupação, o irmão de André se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio intenso da noite, ajuntando-se junto a um braseiro. Novamente, um dos circulantes, reconhecendo, interpelou neste termo: então, vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum. Entre receoso e assustado, nunca fui discípulo deste homem. E aí, né? Pela segunda vez, Pedro estava ali a negar o Cristo. E aí a gente fica assim: se fosse a gente, talvez se a gente tomado de um desespero como ele estava, abalado pelas últimas palavras que trocou com o mestre, e ainda se dando conta de que a profecia feita estava acontecendo, né? E sem ainda entender o porquê ou o que ele teria de aprendizado aquilo tudo. Fornecida essa explicação a esse homem, todo o grupo se sentiu à vontade para continuar falando da situação do prisioneiro, né? Ele negou e o pessoal, bom, já que você não é, vamos continuar aqui a falar mal deste homem, já que você não é o seguidor desse mestre. Longas horas se passaram para Simão Pedro, que tinha o coração a duelar com a própria consciência, naqueles instantes penosos em que foram chamados ao testemunho. A noite ia adiantada, quando alguns servidores vieram servir bilhas de vinho, ou seja, além de todo o espetáculo, ainda se serviu vinho, se serviu comida a todas aquelas pessoas que estavam aguardando o julgamento de Jesus. Um deles encarou o discípulo com certo espanto e exclamou de súbito: é este, é bem aquele discípulo que me atacou com a espada entre as árvores no horto, onde eles tinham buscado o mestre. Simão ergueu-se pálido e protestou: estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Ou seja, olha para mim, você acha que isso seria possível eu atacar? Né? Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes anunciando a madrugada. E aí se cumpre o que o mestre havia dizido falar para Pedro. Pedro então recordou as palavras do mestre e se sentiu perturbado por infinita angústia. Eu acho que todos nós nos sentiríamos. É como se a gente tivesse assim, julgado uma pessoa ou um ato, julgamos, a gente tem essa facilidade, né? A gente adora fazer juízo das pessoas, colocar rótulos em situações, e aí tudo aquilo que a gente conta, nossa, se desfez. Ou tudo aquilo que a gente disse, não, eu nunca farei isso, e fizemos, e aí a gente se olha, e eu disse que eu nunca faria. E todo mundo tem uma história para contar disso de algum momento. Algum momento da nossa vida a gente fez, ou julgamos, ou falamos, ou cometemos algum ato que nos causou uma repulsa instantes depois. Porque quando a gente se lembra que as leis, né, como a Silvana falou aqui na semana passada, os nossos deveres, as leis de progresso que a gente precisa fazer, o que a gente sabe que é o certo
fazer, está dentro de nós, uma hora, como a gente costuma dizer, a conta chega. Uma hora a nossa consciência, que é o nosso verdadeiro tribunal, vai nos colocar frente ao que nós fizemos, frente ao que poderíamos, inclusive, deixar de ter feito, né? E aí Pedro se pega nesse sentimento, em meio a um turbilhão de tristeza e aflição, sem saber para onde ir, o que aconteceria na manhã seguinte, ainda se faz cumprir essa profecia. Preso de indivisível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhadíssimo de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele que fora homem ríspido e resoluto, que condenava invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguia perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido como uma criança em face à sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos da humanidade. Em seu espírito, como se desbrochasse uma fonte nova de considerações pelos infortúnios da vida, desejava ansiosamente ajoelhar-se ante ao Messias e suplicar-lhe o perdão para a sua queda dolorosa. Pedro, como a gente falou no início, ele é uma pessoa direta, impulsiva. E ele fala, se isso é o certo, se o certo é sair daqui e para chegar à estrada eu tenho que caminhar para a esquerda, esse é o certo, esse é o que eu vou fazer. Quem procurava um atalho por um outro caminho já era motivo dele, bom, isso está errado, esse é o caminho, essa é a decisão, esse é o bem, isso que tem que fazer. Mas ele nunca olhou para si mesmo, ele nunca olhou que ele também estava num processo de evolução, ele também estava sendo evangelizado pelo Cristo. Ele sempre olhou quem estava sendo curado, quem estava sendo evangelizado, quem precisava modificar. Principalmente olhava aqueles que não acreditavam na palavra de Jesus e julgava aqueles irmãos. Então, quando ele se vê nessa posição, é o único momento que ele se pega e fala assim, eu também erro. E em que momento que Pedro vai saber lidar com isso? Vai demorar um pouco ainda, desse ponto da história, até ele entender o porquê. Ele ficou refletindo a noite inteira, em meio às suas lágrimas, o porquê, o sentido daquilo tudo, de tudo que tinha acontecido. Porque quando ele se vê errando, ele entende o irmão. Ele entende realmente, é difícil caminhar sempre no bem, é difícil a gente tomar sempre as decisões corretas, porque às vezes a gente é tomado pela nossa emoção como ele foi e faz escolhas pensando em si próprio, porque o que ele pensou? A princípio ele se enganou achando que ele não poderia, nada poderia deter ele, porque ele ia conseguir fazer algo com Jesus. Mas depois ele continuou se escondendo como uma forma de se autoproteger. E aquilo incomoda ele. Incomoda como incomodaria qualquer um de nós, em qualquer situação de que a gente poderia ter feito algo. E a gente vai se cobrando disso. Mas também não significa que a gente vai ficar o resto da vida se cobrando pelo que a gente poderia ter feito de diferente, ao invés de a gente retomar a caminhada e modificar, porque outras oportunidades surgirão, como surgiu para Pedro. Né? Em meio àquela tristeza toda, ele viu o Cristo diante dele, ele se ajoelha para o mestre e pede perdão. Né? E logo aquela imagem de Jesus sai da sua tela mental e ele se vê ali e fica ali até o amanhecer, e fica ali até tudo se dar
né, como Cristo. E aí a gente se pergunta assim, mas em que momento que aconteceu o desfecho disso? Porque logo após o sacrifício do Mestre, ele se juntou aos apóstolos, né, que assim quiseram, e deram prosseguimento à palavra, mas também voltaram a fazer os seus afazeres. Voltaram para a sua família, voltaram ao seu trabalho, voltaram à pesca, e não só no momento da ressurreição, há a história, né, dos outros momentos que Jesus vem e aparece para os apóstolos, vem a ter com os apóstolos, né? E aí a gente vai chegando à fase de que como Pedro, apóstolo, pescador, se torna a rocha. Como vem esse simbolismo dessa rocha? O porquê disso pra gente, né? E aí no livro Consolador tem um capítulo que vai falar, que é intitulado Apacenta, que é sobre apacentar as ovelhas do Mestre, né? Com voz suave, mas firme, Jesus pergunta a Simão Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ao que ele respondeu, o discípulo empolgado: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então pediu-lhe: apacenta os meus cordeiros. Depois de breve pausa, Jesus repete a pergunta a Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E a mesma resposta se faz: Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. E quando o mestre pela terceira vez fez o questionamento, Pedro se entristece por imaginar que Jesus colocava alguma dúvida sobre o seu sentimento para com ele. E ainda outra vez lhe afirma: Sim, Senhor, tu que tudo conheces e sabes o quanto eu te amo. E repetindo com ênfase, o meigo rabi lhe fala: Então apacenta das minhas ovelhas. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 17. Nesse momento, Jesus resgata Pedro. Ele não duvidou nem na primeira resposta. O mestre conhecia o coração de Pedro, como conhece o coração de cada um de nós. Mas ele precisava, quem que precisava nesse momento? Jesus ou Pedro? Pedro precisava desse momento. Pedro precisava sentir o quanto era grande o amor dele e o que ele poderia fazer para modificar o que ele se envergonhava de ser. Então já ele levou o Cristo, como voltar atrás com isso? Apacentando as ovelhas, divulgando essa palavra de amor, amando, fazendo amar ao próximo assim como Jesus o amou, né? E aí, ainda no livro Consolador, vem falar sobre a pedra fundamental. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 19, após a pergunta de Jesus, inquiridos dos apóstolos, o que dizia o povo sobre ele? Né? Ele já tinha perguntado a outros apóstolos, e aí ele pergunta a Pedro. E Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tendo Jesus afirmado: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Aqui Jesus deixa claro que a percepção de Pedro de que ele era o verdadeiro Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, era uma percepção espiritual de Pedro. Ele não aprendeu com o Pai, ele não aprendeu em meio aos apóstolos, ele não aprendeu isso com Jesus. Ele tem essa percepção
fé de que Jesus é o Filho do Deus vivo é uma percepção espiritual dele. Jesus continuou afirmando: também tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nos versículos 10 e 11, Jesus volta a falar sobre a importância da pedra, afirmando: ainda não leste essa escritura, a pedra que os construtores rejeitam, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E aí a gente percebe assim, as pessoas que foram apostolados pelo Cristo, os 12 primeiros escolhidos, pescadores, camponeses, pessoas simples, de pouco estudo, mas que tinham muito amor pelo que faziam. As pessoas que vivem do campo, que vivem da natureza, até hoje a gente percebe isso, o quanto eles amam o que faz. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente tem amor para colocar em qualquer atividade. Muitas das vezes, Pedro ou qualquer um daqueles pescadores seriam ignorados. Muitas daquelas mulheres nem nos templos poderiam entrar. E muito fizeram com muitas pessoas. Então, quando ele diz assim, que a pedra que é rejeitada pelos construtores, quem eram os construtores? Já eram os profetas, já eram todos aqueles do tempo que conheciam e se renovavam e sempre eram da mesma classe social, sempre tinham o mesmo, ambiente ali de classe. E aí Jesus vem dizendo que toda pedrinha é como se a gente pegasse um tijolo quebrado e rejeitasse aquele tijolo na construção da casa, porque aqui ele vai causar defeito. Mas aí depois eu pego todos aqueles tijolos quebrados e construo uma nova coisa. Porque tudo tem a sua razão de ser. E todos nós somos ferramentas importantes para esse trabalho. Cada um a seu modo, porque não somos iguais. Esse trabalho, essa cultura que nós temos, a nossa cidade ainda tem muitas praças com a pedra portuguesa, essa pedrinha, que ela não é uniforme, ela não é igual uma da outra, ela é colocada uma a uma, e quando o trabalho está feito, fica sempre uma calçada muito bonita, uma praça muito bonita, e aquilo dura por muito tempo. E se a gente pensar que o trabalho do bem é assim, o trabalho do bem é um a um, cada um a seu modo, juntinho do outro, colocado um a um, cada um de nós com a sua história, cada um de nós com o seu resgate, cada um de nós com o seu planejamento de encarnação. Mas a gente vem assim juntinho, porque eu tenho as minhas questões, eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar, eu tenho os meus talentos a serem multiplicados, eu tenho as minhas más tendências a serem minimizadas. Não diferente da minha mãe, não diferente dos meus irmãos, não diferente dos colegas de trabalho. Mas por que será que a gente se encontra? Por que será que tem sempre um momento em que você está atuando com pessoas diferentes do seu cotidiano? Por que será que estamos juntos no Ceareiros do Bem hoje, como trabalhadores dessa casa? Cada um aqui com sua história, cada um com seu resgate familiar, cada um com seu ciclo de amizades, mas em determinado momento, essas peças estão aqui. E essas peças produzem um trabalho diferenciado. E é isso que Jesus traz quando fala para Pedro assim: você é a rocha e edificarás a minha igreja. Por que seria a rocha? Qual é a representatividade da rocha? Tem que durar, tem que ser persistente, tem que ser forte.
tem que ser sólido. O trabalho no bem não pode ser volúvel. A nossa atuação no bem não pode ser volúvel, não pode ser passageira. O que a gente fizer, ainda que pouco, tem que causar diferença. É como Cabo Frio sem o Morro da Guia. Imagina Cabo Frio sem o Morro da Guia, que a gente conhece muito bem. É uma rocha. Se um dia ela deixar de existir, os historiadores vão contar que ali existiu uma rocha. E quanto de história tem naquele local? Quanto modificou? O quanto que a cidade teve que se adaptar àquele lugar, por ter esse lugar. E assim a gente vai fazendo. O Cristo veio, o cristianismo conseguiu se manter. Graças a muitas pessoas sacrificadas, perseguidas, né? Todos os apóstolos perseguidos, todos que vieram após a eles perseguidos, ainda hoje muitos cristãos perseguidos. Mas ainda assim a gente tem essa sensação do dever cumprido quando a gente está no trabalho do bem, né? E aí, depois da morte de Jesus e depois desses momentos, Pedro, ele continuou no trabalho do Evangelho, e quando Pedro, assim como Jesus também havia profetizado, Pedro foi crucificado. E Pedro dizia que não queria ser crucificado como Cristo, porque ele se achava, ele falou, não quero ser crucificado como Cristo, então virou um mérito, como disse, canta a música. O sacrifício virou um título, virou um troféu. E ele é crucificado de cabeça para baixo. Porque ele dizia, como Cristo não, mas eu posso e aí, quando Jesus recebe, dá a ele a chave, nesse sentido figurado, é porque quando Pedro se deu conta de que ele estava num processo de evolução também, ele mostra a cada um de nós que todos nós estamos a caminho. E essa mudança de conduta de Pedro, essa mudança de como ele via o seu irmão, foi a chave da mudança moral de Pedro. E cada um de nós também temos essa chave, que vamos identificar em algum momento da nossa caminhada. O que eu posso deixar de fazer? O que eu posso me modificar hoje? O que eu posso ajudar o meu irmão? O que eu posso compreender para poder continuar na caminhada evolutiva? Bom, era esse o nosso estudo de hoje. Vou convidar a todos para a gente fazer a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos, mentalizando esse momento, mentalizando os nossos lares, os nossos familiares. E assim, Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade bendita de trabalho. Agradecemos aos bondosos amigos espirituais que sempre nos acompanham nesses momentos, nos incluindo e mantendo a palavra, Senhor. Abençoe, Senhor, todos os nossos bairros, todos esses, Senhor, que enfrentam o adoecimento, que enfrentam, Senhor, de alguma forma, o sufocamento pela depressão, pelas doenças, que essas pessoas, Senhor, possam receber o seu eletivo, possam receber o seu carinho, o seu aconchego, o aconchego de Pai que todos nós buscamos e necessitamos. Abençoe os nossos familiares, Senhor, e que a luz que recebemos aqui neste momento possa ecoar nos corações de todos aqueles que estão à nossa volta. Que essa luz, Senhor, se fortifique e elimine toda a escuridão que ainda persiste. Abençoe-nos, Senhor, nesta noite, hoje, agora e sempre. Que assim seja.